São 9h20 pelo horário oficial de Brasília. Nós já temos conosco o Alberto Tesmer, ele que é diretor da 3T Agência de Negócios, e hoje conversa conosco direto de Tocantins, na Agroquim, que a gente tem falado muito de produção, estratégias e a necessidade de revisitar essas estratégias que o produtor precisa nesse momento de queda muito agressiva. O Alberto sempre participando conosco, apontando essa necessidade de olhar-se muito atentamente para os custos e para as estratégias. Não é, Alberto? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente, falando um pouquinho sobre custo de produção, um momento delicado no agronegócio brasileiro. Muita gente um pouco assustado ainda com a realidade que se apresenta para todos os produtores e para todas as empresas que têm relação direta com o agronegócio. E agora é o grande momento, da gente conseguir fazer uma análise daquilo que está sendo feito, de como está sendo feito, qual é o planejamento que existe sobre isso. Então, falar um pouquinho de como é constituir um custo de produção para lhe dar uma garantia de não ficar dependente do risco do mercado integral, porque obviamente que a gente fazendo parte do agronegócio, a gente em alguns momentos participa desse risco, mas a gente tem que se prever de alternativas para que te tragam resultados e que não te coloquem numa situação crítica, como é o caso de alguns produtores que vêm agora, neste momento, passando por certas dificuldades. Eu estava na semana passada no Rio Grande do Sul, acompanhei alguns produtores que a gente atende lá, que vêm com produções de 15, 20 sacos, num momento de extrema estiagem no sul, e agora com o preço que praticamente perdeu aí, ou seja, se deteriorou nesses últimos 45 dias, perto de 28% a 30% do preço praticado. Então, falando de grãos, mas falando também da pecuária que vinha sofrendo no sul, lá em Uruguaiana, um volume absurdo de pecuária que sofreu muito com a estiagem, Alegrete, Santana do Livramento, o oeste do Rio Grande do Sul também sofreu muito com isso. Nós estamos hoje no Tocantins, participamos da feira da Agrotins aqui, sentimos que o mercado ainda está em atividade, mas a gente precisa pensar nas prevenções para o próximo ciclo. Nós já precisamos pensar nas estratégias a médio e longo prazo para que a gente consiga criar prevenções e garantir, pelo menos, que o produtor tenha em mãos dados que lhe competem o direito de escolha em determinados momentos. Hoje o que a gente vê são pessoas que estão trabalhando, grandes produtores aí trabalhando em prol ou na esperança de que a semana que vem, que nos próximos pregões a gente volte a ter melhores prêmios, que o preço volte a evoluir. Nós sofremos muito com a questão da arroba do boi também, que não é um assunto que a gente deve relevar nesse momento, porque é uma composição. Os grandes confinamentos sofrendo também, vinham sofrendo com o preço do milho. Agora o preço do milho deu uma caída, mas tudo faz parte de um contexto que está relacionado muito claramente a um item. É como você faz o controle dos seus custos. Qual é o tamanho do patrimônio envolvido na sua produção e qual é a rentabilidade aplicada sobre o patrimônio envolvido. Como você consegue ter esses dados em mãos? Como você consegue alimentar, de alguma forma, uma planilha, um aplicativo, um software que lhe dê o direito de escolher qual é o melhor momento para poder comercializar ou para poder fazer a aquisição de novos produtos que vão compor a safra 23, 24, ou já pensando mais adiante, 24, 25, e também, obviamente, pensando nas composições de como vamos comercializar isso, quais são as regras. Ontem eu fiz um comentário, Carla, durante o programa, sobre a regra do 3. A regra do 3 na produção ela é muito clara, que é você sempre ter 30% do seu risco de atividade pautado numa certa garantia. Ou seja, como você compõe o custo, 30% do seu custo, de onde ele sai, de onde ele vem, como você vai produzir com uma garantia de 30%, no caso de quem escolhe variedades, sempre escolher variedades que não fiquem ou que não tragam a colheita sempre unificada, que você possa
mesclar isso no seu processo de cultivo e depois no seu processo de comercialização de produtos. Também na hora de... Oi? Não, por favor, pode continuar. Também levando em consideração que a gente sabe que 30% daquilo que se produz não pode ser dependente somente de recursos externos ou de alternativas de recursos externos, que a gente tem que ter um fundo, tem que programar um fundo para que a gente tenha uma certa garantia, que é a garantia que te dá o poder de escolha, de quando escolher produzir, plantar, cultivar ou criar, no caso da pecuária, e também na hora de comercialização. Alberto, essa semana a gente falou muito sobre essa condição dos custos de produção versus os atuais preços, porque, de fato, as cotações vêm caindo agressivamente, o produtor está muito assustado, mas é importante ele... Duas coisas, acho que duas mensagens, acho que é importante a gente frisar para ele nesse momento, que, de fato, ele precisa ter todo esse detalhamento que você acabou de colocar, resumido em tenha uma margem de uma meta de resultados, tenha uma meta de boas margens ou de ao menos margens saudáveis, né? E entender que o mercado vai ser feito de momentos como esse, né? Nesse momento, as curvas de oferta e demanda estão se encontrando num ponto mais baixo do gráfico do mercado, do momento, e ele vai ter que vivenciar esse mercado. Também não dá para só olhar o mercado, esperar, como você falou, esperar estes próximos pregões para tomar decisões, sendo que algumas decisões que ele pode tomar agora ainda podem lhe favorecer, né? Exatamente, Carla. Na verdade, o que a gente vê é o seguinte: primeiro, o produtor rural ele precisa ter uma coisa em mente muito clara, que hoje a gente não consegue mais trabalhar pensando numa commodity que flutua perante o mercado internacional, oferta e demanda, né, mas que é ditado por um mercado internacional e que muitas vezes usam interesses e usam deficiências que nós temos internamente dentro do nosso país, e com isso eles criam determinados arcabouços dentro do negócio, que é o quê? Que é aquele momento de sermos, de alguma forma, vítimas do mercado. A gente não pode ser vítima. E para a gente não ser vítima, tem um fator muito importante que o produtor precisa ter em mãos: o planejamento do que vai ser feito, uma linha de processos e execuções, um planejamento que possa semanalmente, quinzenalmente, ou mensalmente, ou até trimestralmente, mas que ele possa ser avaliado dentro da realidade. Porque nós estamos falando hoje num comércio de soja aqui no Tocantins, em média de R$116, hoje, preço de balcão. Então, assim, nós temos que trabalhar com esse é o número que nós temos em mãos e esse é o dado que a gente tem que trabalhar. Nós não podemos fugir disso. Então, o que nós temos que fazer? Nós precisamos ter uma linha de inventário do que é produzido, como é produzido, qual é o tamanho do patrimônio envolvido e qual é a proporcionalidade que os R$116, R$117 impactam sobre o resultado daquilo que eu quero produzir. Obviamente que eu não vou conseguir, né, sem a informação, tomar decisões. Mas se eu tiver a informação, se eu for proprietário dos dados e eu conseguir qualificar a minha mão de obra, eu conseguir ter o custo variável dentro daquilo que eu sei que eu posso manobrar dentro da propriedade. O meu custo fixo, ele é fixo aqui, lá no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso, na Bahia, no Maranhão, no Pará. Esse custo faz parte do negócio. O que a gente precisa avaliar é a proporcionalidade, quanto isso representa dentro do negócio, para que eu saiba qual é o momento de conseguir fazer aquisições ou comercializações que me tragam pelo menos o direito de continuar na atividade com a minha proporcionalidade ativa. Alberto, como é que você tem sentido o produtor nesse momento, onde ele precisa avançar com essas decisões? O atual momento mantém ele ainda muito reticente, apesar de ter profissionais como você, por exemplo, que deixam muito claro para ele essa necessidade que ele tem agora de tomada de decisões, tendo atenção a esses detalhes que você está trazendo para nós aqui? Então, Carla, o produtor rural, ele muitas vezes ele sente dificuldade de buscar um apoio externo por dois fatores. Isso eu senti há muitos anos, isso passou pela minha família, que era produtora de grãos
no Rio Grande do Sul, desde a década de 50, o meu avô produzia arroz, e a gente sempre vê aquele bordão antigo que diz assim, eu já faço isso há 20 anos, eu não preciso de alguém que me explique como fazer. E, na verdade, o nosso serviço não é explicar nada para ninguém, é dar alternativas para que a pessoa componha mais conhecimento, mais habilidades e que ele consiga processar isso, para que o produtor rural não seja um dependente de ninguém. Ele precisa ter informações em mãos, ele precisa ter conhecimento para que ele tome as decisões baseadas na realidade dele. Um produtor não pode se basear pela realidade daquilo do que o vizinho faz ou do que uma empresa. Muitas vezes a gente vê empresas que são produtoras de grão, que são produtoras rurais, mas essas empresas elas vêm composta por um quadro funcional muito bem estruturado. E às vezes o produtor que é vizinho, que tem uma proporção um pouco menor, ele não pode se espelhar naquela empresa, porque aquela empresa tem um planejamento, ela tem uma linha de gráficos que ela vai obedecer, e talvez os R$117 que eu estava falando para essa empresa seja extremamente lucrativa nesse momento pela composição de como eles agem dentro do negócio. O produtor precisa pensar da mesma forma. Ele precisa ser dono da informação para ele tomar a decisão dentro da realidade dele. Obviamente que algumas decisões vão ser mais doídas do que outras, mas isso vai trazer para ele o direito de ser independente na tomada de decisões. Isso é tão importante. Alberto, você falou que você esteve ali pela Agrotins, né? Ali também deu para ter um termômetro de como essa independência na tomada de decisões do produtor está acontecendo, se ela está aumentando, como foi a experiência, como tem sido a feira e qual a importância de um evento como esse, assim como as feiras que a gente já viu acontecerem esse ano, tem neste momento onde o produtor precisa ter esse apoio para entender não só essa tomada de decisões, mas os atuais momentos do mercado. Bom, Carla, a Agrotins é hoje uma das maiores feiras do norte do país. Obviamente que aqui em Palmas, pelo um raio de 500 quilômetros, ela atrai uma gama e uma área produtiva muito grande. A feira é uma referência, todo o evento que tem relação com o agronegócio, principalmente nas tecnologias, sejam elas as tecnologias estáticas, né, que estão sobre sementes, sobre químicos, sobre fertilizantes, como também a não estática, que são as tecnologias que vêm em cima dos equipamentos, que trazem hoje para nós um conhecimento muito grande, uma perspectiva assim, de conseguir ter em mãos dados que antigamente eram mais difíceis. Alguns anos atrás, a gente tinha muita dificuldade, né, do trânsito de linha, como NDVI, mapeamento por satélite, que a gente tem hoje muito disponível. Então, a tecnologia que está lá disponível na feira, ela traz para nós uma visão muito grande. O produtor rural, obviamente que não tem... Eu sou apaixonado pelo agronegócio, então você chega lá, você se encanta. Você vê um trator com tecnologia avançada, plantadeiras com tecnologias avançadas, autopropelidos, distribuidores de sólidos, todas as tecnologias que estão aí disponíveis, elas encantam qualquer um. Porém, o produtor rural tem que avaliar duas coisas nesse sentido. Eu costumo dizer isso já há alguns anos. Ninguém quebra, ninguém passa dificuldade dentro do agronegócio em anos ruins. Porque a gente, no ano ruim, a gente sempre está retraído. A gente evita de fazer custos, de fazer novos investimentos, de buscar alternativas, até sendo mais popular dentro do agronegócio, assim, a gente até gambiarra a gente faz nos equipamentos para não ter que comprar nos momentos ruins. Porém, nos momentos bons, a gente faz grandes investimentos e no decorrer desse ciclo de pagamento pode acontecer o que nós estamos passando agora, que é um momento de retração das commodities internacionais, principalmente por uma questão de oferta e demanda, e que podem trazer sérios riscos para quem não obedece o que diz a regra. O produtor rural precisa enxergar o manual de crédito rural, amparado por um bom departamento jurídico, por um bom departamento administrativo, para que ele não faça algo que está fora da sua capacidade. São informações muito importantes e eu vou fazer assim, olha, Alberto, como a gente tem um tempo mais restrito no Bom Dia Agronegócio, eu já vou deixar aqui nesse ao vivo o convite para você participar conosco do podcast Conversa de Cerca, onde a gente vai fazer o seguinte:
vai trazer você com mais tempo ali. A gente tem 1 hora de estúdio, 1 hora de agenda para a gente falar sobre isso. E eu acho que vai ser muito importante a gente detalhar essas informações, Alberto, no pré-plano safra, né? Porque tá todo mundo aí muito afoito para entender como serão esses recursos, como eles serão apresentados, com quais taxas de juros, mas o que isso significa para a gestão de cada produtor. Ele conhece, ele tem esse manual de crédito para entender o que fazer, né, Alberto? Vai muito mais além do que a gente consegue falar aqui em alguns poucos minutos, mas ainda assim trazendo orientações para o produtor, né? Perfeito. Carla, me coloco à disposição. É muito importante a gente poder falar para o produtor para que ele entenda o quanto é importante ter informações em mãos. Conhecimento é o que mais dizia o Dirceu Gassi. Hoje nós estamos vivendo o momento do conhecimento. Quem tiver o conhecimento é quem vai conseguir evoluir no agronegócio ou em qualquer atividade que esteja vinculada. E nós, obviamente, enxergamos o agronegócio como uma grande possibilidade e não podemos deixar de esclarecer grandes dados que os produtores precisam saber. Não estou dizendo que alguém esconde, mas infelizmente fica atrás da cortina informações que o produtor rural precisa saber. Ele precisa saber quem é que determina a regra para que ele tome recursos, seja do Plano Safra, seja de um fundo de investimento, seja num barter. De onde vem esse recurso e como funciona a regra para que isso funcione. É ele que precisa saber, essa informação pertence a ele que vai gerir o negócio. Ter as informações é o que vai fazer a diferença. E, Alberto, eu queria muito te ouvir também para a gente finalizar em relação a um movimento que está ganhando corpo e tem sido muito debatido e discutido ali nos grupos de WhatsApp, e hoje isso é muito comum, né? Os produtores usam esse espaço justamente para trocar ideias, bem como acontece aqui no nosso Fala Produtor, que é uma espécie de fórum que se criou. Então, logo Notícias Agrícolas foi criado, o Fala Produtor também foi criado para que os grandes debates ali entre produtores rurais e líderes do setor acontecessem nesse espaço, e eles têm falado muito sobre, não, vamos parar de plantar, vamos diminuir a produção, vamos diminuir a área. Alberto, como é que você vê essa situação? Como é que você avalia esse comportamento? Embora, né, a gente tendo um pouco de empatia é compreensível, mas a gente sabe que se eu planto menos, meu vizinho vai plantar mais e vai morder o meu pedacinho do mercado, inevitavelmente, né? Então, Carla, não existe nenhum milagre. Eu participo desses grupos, né? Há diversos grupos no Rio Grande do Sul, bom, no país inteiro. E eu sempre vejo alguém que diz assim: eu vou parar de plantar esse ano, eu vou reduzir a área. Enquanto ele reduz a área, o reflexo está muito claro no que nós tivemos esse ano. Tá? O que aconteceu? Nós tivemos uma estiagem muito agressiva no Rio Grande do Sul, né? Reduzindo em praticamente 50% no total da capacidade de grãos que nós tínhamos condições de produzir pela capacidade produzida. E ainda assim nós tivemos um ganho no volume total produzido no Brasil. Então isso está muito claro. Se você deixar de plantar, alguém vai produzir o que você deixou e mais um pouco. Tá? Nós não podemos pensar assim, nós precisamos pensar em como nos qualificarmos, em como evitarmos dificuldades para que a gente consiga se manter na atividade de forma saudável. E volto a dizer, quando o produtor rural tiver conhecimento do que o Manual de Crédito Rural, o que o Estatuto da Terra lhe dão o direito de como produzir, de qual é a forma, de como ter os dados, de como ter um dossiê documental, de como controlar informações, de como ter inventários em mão daquilo que se produz e qual é o patrimônio envolvido contra o resultado do que se espera e o resultado auferido, ele vai conseguir tomar decisões e ele não vai mais pensar na história de vou deixar de plantar. Ninguém vai deixar de plantar. O mundo precisa de alimento e quem pode produzir alimento somos nós. Nós precisamos nos qualificarmos para entregarmos alimento de boa qualidade, com alto resultado para o produtor e para toda a cadeia. Infelizmente, é isso que acontece e é isso que vai acontecer, seja com 10 parando e com 20 aumentando a área. É assim que funciona o mercado.
É isso. Alberto, quero muito te agradecer pela companhia nessa sexta-feira. Excelente forma da gente fechar a semana, porque nós tratamos desse assunto muito, né? Preço é diferente de margem, é diferente de resultado, é diferente de lucratividade. É preciso cruzar produtividade com rentabilidade, fazer essa conta e garantir margens ao menos saudáveis. O mercado não vai ser feito só de altas, o produtor precisa ter uma consciência cada vez mais presente e forte disso, né, meu amigo? Obrigada mais uma vez. Foi um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Agronegócio. Eu que agradeço, Carla. Queria aproveitar para deixar um abraço para o Vladimir Blandalize, que está aqui na Agrotins, junto com a Ele Lavoro. tá. Eu até tinha conversado com ele para a gente fazer o programa junto, mas aí, por uma questão de horário, a gente acabou conseguindo não se enquadrar. Queria deixar um abraço para o Doni da Grantec também, concessionária Case, que disponibilizou espaço para a gente fazer lá se quisesse. Então, assim, queria agradecer a todos que aqui estão, agradecer a você, o Notícias Agrícolas, me colocar à disposição para que a gente possa difundir e cada vez mais multiplicar o conhecimento para todos os produtores rurais do Brasil. Sem dúvida, Alberto, o espaço está aberto e garantido para ti aqui no Notícias Agrícolas. Estaremos juntos no Conversa de Cerca. Já vou pedir para a Andressa, nossa produtora, alinhar essa conversa para a gente ter mais tempo, para a gente ter, inclusive, os produtores participando, mandando as suas perguntas, tirando as suas dúvidas contigo. E quem precisar procurar a 3T, Agência de Negócios, Gestão e Assessoria, para entender mais e garantir esses custos bem detalhados, essa boa gestão, porque hoje estamos distante de termos produtores rurais. O que temos hoje são grandes empresários rurais, né, Alberto? Perfeitamente. É isso que nós fizemos. A 3T transforma produtores rurais em empresários do agronegócio, pessoas que têm informação e que, em cima dessa informação, fazem o seu negócio cada vez mais crescer, evoluir e trazer bons resultados para o Brasil. Coisa boa é isso. Obrigada, meu amigo. Bom final de semana para ti. Até a próxima. Um abraço. Obrigado, igual. Até mais. Senhoras e senhores, Alberto Tesmer. O Alberto, ele começou nos acompanhando aqui no Bom Dia Agronegócio, né? E disponibilizou o seu tempo para dar uma entrevista para nós, para explicar justamente todo esse detalhamento que o produtor precisa ter para formar os seus custos e para garantir as suas margens. A palavra-chave, a palavra de ordem deste momento é margem de rentabilidade. Né? Então, não é parar de plantar, não é... Claro, talvez você não aumente a sua área, mas é não deixar de investir em tecnologia, porque se você deixar, alguém vai vir pegar a tua fatia do bolo, né? Então, olhar para isso é olhar com carinho, com atenção, com dedicação para a sua gestão. A sua gestão, ela não vai ser a mesma, né, de quando o Brasil colhia 80 milhões de toneladas de soja, né? Ou 20 milhões de toneladas de milho. Nós estamos num outro contexto. É preciso produzir. O mundo está querendo comer a comida do Brasil. Só que você precisa mudar a tua gestão, porque hoje você está num patamar acima, né? Nós estamos num outro contexto geopolítico, num outro contexto econômico, num outro contexto mundial. A gente tem uma guerra ainda em andamento, mas a gente tem o fim da pandemia. A pandemia exigiu demais dos países importadores de alimentos de garantirem estoques. Nós tivemos problemas climáticos que agrediram severamente as safras de matérias-primas determinantes, soja, milho, trigo, atingiu a pecuária em cheio. As altas do farelo de soja, do trigo, da cevada, da aveia, do próprio milho, isso provocou um estrangulamento das margens dos granjeiros, por exemplo, dos produtores de proteínas animais. Então, a gente mudou o contexto agora, e se você está num outro contexto, você tem que ter uma outra gestão. As relações de troca para a soja, por exemplo, com fertilizantes, elas estão muito positivas. O KCl, por exemplo, o cloreto de potássio, de abril até meados de maio, caiu mais do que a soja. O KCl caiu 15,7%, a soja perdeu 7%. Ainda está favorável para ti. Pode cair mais a soja do que o KCl? Pode, é preciso fazer conta, entender as janelas de oportunidade que se abrem para você. Então, é gestão, é rever a sua gestão para um contexto, um conceito geopolítico, econômico, global, completamente diferente da última safra. E das últimas 3 safras, para a gente trazer um passado bem próximo. Então, olhar para isso, entender, né, ter este entendimento é importantíssimo. Vamos acompanhar. E o Alberto traz também uma mensagem muito importante.
o produtor que está bem informado já é um produtor que sai na frente. Vou reforçar. Dei uma palestra no início deste mês na região ali de Itaiúva, aqui no interior de São Paulo, para produtores rurais de soja, de amendoim, alguma coisa de milho, que terminei justamente com isso, sinalizando ali alguns conteúdos importantes do Notícias Agrícolas para que eles tivessem acesso à informação cada vez mais frequente, porque essa informação vai te ajudar a entender o momento e a tomar decisão. Então, estar bem informado faz parte também da sua gestão, tá certo?